Olá, meus amigos, professor César Bodão, para mais uma aula sobre conhecimentos pedagógicos para você. Falaremos hoje sobre a política curricular da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. Alô, você que vai fazer concurso aí para a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. Está aqui, política curricular. Então aqui nós vamos abordar o seguinte: quais são as políticas curriculares ou qual é a política curricular que a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá aborda? O que ela entende por currículo? Qual a concepção de currículo que ela tem? É uma concepção mais liberal? É uma concepção mais conservadora, menos conservadora? Mais marxista, menos marxista? Então, como é que nós vamos observar aqui? Quais são os teóricos aqui que são fundamentais para embasar esta política curricular da Secretaria Municipal de Educação? Então, é nesse sentido que nós vamos fazer esse vídeo hoje, tá? Presta atenção, porque isso aí com certeza vai estar na sua prova e, de repente, até como tema da sua redação. Então, um desses elementos pode ser tema da sua redação lá e você tem que estar preparado para olhar, que é rápido, tranquilo, básico, você vai entender perfeitamente, tá bom? Então vamos lá. Vamos verificar aqui, ó, primeiro, quais os objetivos estratégicos da Secretaria Municipal de Educação em termos educacionais e curriculares. Ó, primeiro, garantir uma política de gestão que atenda às necessidades do sistema municipal de ensino. Quais são essas necessidades? São as necessidades de preparar o indivíduo para a vida social. Tá? Então, preparar quais são as políticas que garantem isso. Isso que nós vamos ver. Depois, melhorar o desempenho do sistema público municipal de educação, tá? Que a meta de todo município, eu acredito que seja de todo município com responsabilidade social em relação à educação, vai querer melhorar o seu desempenho lá nas provas, na Provinha Brasil, na ANA, aquelas provas que geram índices de Estado, né, índices educacionais para o município, para o Estado, para o Brasil. Tá? Então, sempre tem como meta garantir isso aí. Qual a posição da escola no IDEB, por exemplo, é uma das metas, aumentar esta posição. Tá? E depois, fortalecer a escola. São 3 metas, isso aqui pode sim estar na sua prova. Garantir uma política de gestão que atenda às necessidades do Sistema Municipal de Ensino, melhorar o desempenho do Sistema Público Municipal de Educação e fortalecer a escola. Tá? Bom, agora presta atenção aqui, ó. Um dos pilares da proposta curricular que está na Secretaria Municipal de Educação é essa aqui: educação pública inclusiva e de qualidade. Educação pública inclusiva e de qualidade significa o quê? Ó, educação pública comprometida com a formação de diferentes sujeitos, ou seja, garantindo acesso, permanência e sucesso nas etapas de educação básica, principalmente no processo de ensino-aprendizagem. Então, quando você fala de educação pública inclusiva e de qualidade, você está se comprometendo aqui com a proposta da educação, ou seja, o município de Cuiabá está se comprometendo com a formação dos sujeitos, seja ele quem for, seja ele da roça, seja ele da zona rural, da zona urbana, seja ele da periferia, mais do centro, seja ele de uma escola mais tradicional, menos tradicional, não importa. O importante é que a escola garanta a permanência e o acesso em todas as etapas da educação desse cidadão. Tá? Para isso, você tem que se desdobrar, que é você, eu estou dizendo a escola, né? A escola deve se desdobrar para que esse aluno, em qualquer perspectiva, ele esteja dentro da escola. E aí, a escola tem que se desdobrar para ir atrás desse aluno, para buscar esse aluno na casa dele, para ir atrás da família, acionar os agentes públicos que são responsáveis por notificar o pai, a mãe, tá? Acionar o Ministério Público, acionar os conselhos tutelares, tudo para que a criança tenha seu direito fundamental de estudar garantido lá na Secretaria Municipal de Educação, ou lá naquela escola da Secretaria Municipal de Educação. Tá? Então, a educação pública tem que ser inclusiva e de qualidade. Mas não é só manter, é também garantir uma qualidade do ensino-aprendizagem.
Tá? Essa qualidade é fundamental, porque devemos lembrar de um dos pilares lá, dos objetivos lá, que nós colocamos agora há pouco, que é melhorar o desempenho do sistema público municipal de educação. Para isso, nós temos que garantir que o aluno consiga ter uma educação de qualidade, uma educação boa, uma educação que vai garantir para ele o seu acesso no mundo, na sociedade, para que ele seja produtivo. Essa é uma dos pilares. Outra, as ações, projetos e programas desenvolvidos nas escolas devem estar comprometidos e respaldados pelos marcos referenciais que regem as instituições públicas de educação, dentre as quais estão a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as demais leis. Entre elas a nova BNCC, a Base Nacional Comum, é um novo referencial nacional de educação. Tá? Então, todas as escolas públicas do Mato Grosso, as privadas também, têm como base a BNCC, que nós vamos ter uma aula específica sobre. Ok? Então, presta atenção. Vai ter ação, projeto, desenvolvimento de ações que garantam o acesso e permanência na escola desse aluno, baseado nas leis que nós temos, ou baseados, né, nas leis que nós temos aqui no Brasil, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tá? As demais leis, por exemplo, uma das leis que está sendo bem comentada e que vai provavelmente cair no seu concurso, a Lei 10.639 e a Lei 11.645. A 10.639, que inclui no currículo escolar a história e cultura afro-brasileira. E a 11.645, que modifica a 10.639, que é a que inclui, além da cultura afro-brasileira, também a cultura indígena. Ok? Beleza? Tudo tranquilo? Vamos para um outro elemento fundamental do currículo da Secretaria Municipal de Educação, é a dimensão ética e política. No sistema de ensino encontram-se múltiplos aspectos que contribuem para a definição de uma concepção de educação, o que implica expectativas e desejos dos indivíduos de alcançarem, por meio de sua formação, uma determinada maneira de ser, de viver, de compreender e de se relacionar na sociedade. Então, isso é o que a gente chama de dimensão ética e política. A escola precisa garantir que esse cidadão ele volte para a sociedade e saiba quem ele é. Saiba em qual perspectiva ele está na sociedade, como ele pode melhorar essa sociedade. Então, isso tem muito do Paulo Freire, tem muito do Vygotsky, tá? Isso aí é uma perspectiva da escola que a Secretaria Municipal de Educação adotou há um tempo atrás, chamada de Escola Cidadã. Tá? Então, ele vai proporcionar ao indivíduo a possibilidade desse indivíduo sair da escola e saber, olha, eu estou aqui nessa comunidade, eu faço parte dessa cultura, eu preciso valorizar essa cultura, mas eu preciso também tentar melhorar a cultura, melhorar a possibilidade através da educação. Então, um outro elemento fundamental é a dimensão ética e política. Tá? Esta dimensão ela vai estar na perspectiva de como o cidadão vai compreender, através do processo educacional, qual é o seu papel no mundo. E as possibilidades, obviamente, de transformação da sua realidade com tudo aquilo que ele aprendeu na escola. Então, a escola tem que proporcionar esta dimensão, a dimensão chamada de ética e política. Então, no sistema de ensino encontram-se múltiplos aspectos que contribuem para a definição de uma concepção de educação, o que implica expectativas e desejos dos indivíduos de alcançarem, por meio da sua formação, uma determinada maneira de ser, de viver, de compreender e de se relacionar com a sociedade. Tá? Então, a escola tem, sim, que ter esta perspectiva, tem que ter esta meta, que é a de proporcionar ao cidadão, proporcionar ao educando a possibilidade dele dele ter a sua a noção de qual o papel que ele desempenha na sociedade. Então, eu sou um cidadão de uma determinada sociedade, de uma determinada cultura, e preciso, através da educação, melhorar a minha vida e a vida das minhas pessoas. Das pessoas, dos meus parentes, da minha comunidade de forma geral. Para isso eu tenho várias possibilidades que eu posso arrumar
para melhorar essa situação. Isso, a noção disso aí, quem me dá é a educação, que a gente chama de dimensão ética e política, tá? Então, tem muito a ver com o Paulo Freire e tem muito a ver com o Vygotsky, essa perspectiva, tá? Então, isso aí está incluído no que a Secretaria Municipal de Educação chama de escola cidadã, tá? Escola cidadã vai preparar o indivíduo para que ele modifique a sua história, modifique a sua cultura. Ó, a cultura como elemento de construção da autonomia. A cultura como elemento de construção da autonomia. Os homens, enquanto seres históricos, produzem conhecimentos, crenças e valores continuamente, configurando desse modo a especificidade de cada cultura. Então, como que eu vejo, como é que eu estudo, como esse elemento da cultura vai estar presente na minha escola? Eu tenho que ver a cultura geral, eu tenho que ver a cultura do Estado, eu tenho que ver a cultura do Brasil, mas eu tenho também que começar pela cultura da minha comunidade, tá? Então a educação, ela deve proporcionar esta possibilidade do cidadão também conhecer como são produzidos culturalmente os conhecimentos na sua própria comunidade. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela também abre a possibilidade de você ter duas perspectivas de olhar a educação. Uma chamada de Base Nacional Comum, onde todo mundo vai ter o mesmo tipo de educação. Todo mundo tem que aprender português, matemática, química, física, biologia. Agora, abre a possibilidade também de ter a base diversificada, que é onde o cidadão vai pegar esse conhecimento que ele teve da base nacional comum e, juntamente com a base diversificada, que é relacionada à sua cultura, colocar em prática e criar um outro tipo de conhecimento, que não se perde, não tem desavenças com a cultura tradicional, mas também relaciona a sua cultura, a cultura do lugar onde ele veio, o seu modo de vida, as danças, a alimentação e toda a perspectiva cultural que se tem em volta, tá? Ó, por meio da educação, que os indivíduos apropriem-se da produção cultural e das tradições das gerações anteriores, formando-se num movimento contínuo e interativo desse processo de desenvolvimento humano. Então, nesta perspectiva aqui, tudo que você vê de cultura serve para você internalizar e, a partir daí, formar novos processos culturais, sejam eles perspectivas científicas ou mesmo da cultura geral. Tá? Então, quando a pessoa se apropria de um termo, de uma perspectiva cultural, essa perspectiva deve ser utilizada para criar novas formas de cultura. Essa é a dinâmica social que a Secretaria Municipal de Educação tem como princípio, tem como base, tá? Então tá, outro elemento aqui é o multiculturalismo da educação escolar. Uma escola não pode comprar ou entender, ou comprar a ideia mesmo, de um tipo só de cultura. Ela precisa estar apta a receber as várias manifestações culturais, isso inclui também manifestações religiosas, que existem, para que o aluno tenha a dimensão de que a cultura é múltipla. A noção de cultura é múltipla, não existe só um modo de ser, um modo cultural, um modo de viver. Então, quando fala multiculturalismo na educação escolar, é isso. É oferecer a possibilidade não de impor alguma coisa, mas de mostrar que existem várias perspectivas culturais. Então, quando eu falo de religião numa escola, eu não posso apenas mostrar um tipo de religião, só a religião cristã, ou só o cristianismo. Eu tenho que mostrar também as manifestações culturais relacionadas às religiões afro, às religiões orientais, tá? as religiões lá da Índia, que são milenares, o budismo, mostrar tudo. E também quais os elementos relacionados a essas religiões que formam a cultura de um povo. Tá?
No momento em que nós, na escola, nos apropriamos de uma perspectiva cultural e colocamos aquela como se fosse a melhor, nós não estamos trabalhando esta dimensão do multiculturalismo na educação escolar, tá? Então, implica no reconhecimento do outro, significa a abertura de espaço na escola para as contribuições das diferentes culturas, ou seja, o diálogo entre as diferenças com o reconhecimento de direitos básicos para todos, tá? Então, é imperativo que nós tenhamos numa escola todas as possibilidades, ou toda a possibilidade, ou a possibilidade do aluno ter conhecimento das culturas que existem. É esse o nosso papel, tá? Outro princípio, escola pública e democrática. Isso aí não é privilégio da Secretaria Municipal de Educação. Isso é uma coisa que vem lá da nossa LDB 9394/96. Isso vem lá de uma perspectiva de educação que vai modificar, ou que modificou naquele momento histórico, em 1996, na verdade, muito antes, né? Isso foi uma construção que veio acontecendo desde da entrada do governo civil no Brasil, ou seja, do término da ditadura militar, e a Constituição de 1988 e, por conseguinte, a LDB 9394/96. E lá se instituiu que a escola tem que ter a perspectiva de ser democrática. Ela é pública e democrática. Isso implica dizer que toda a participação, toda a movimentação da escola deve ter a participação de todos envolvidos naquele sistema, toda a comunidade escolar, tá? Então, para que as instituições escolares se constituam em espaços democráticos de produção e divulgação de conhecimento, é preciso que todos se assumam como sujeitos participativos. Quando nós falamos de todos, nós estamos falando principalmente da comunidade, mas do governo, tá? Hoje há uma perspectiva de nós colocarmos na conta somente dos professores ou dos professores o fracasso do aluno, porque isso, com a não reprovação, quando você não tem mais reprovação, toda a evidência da educação fica por conta do professor. O professor é que é o responsável por educar. Como o aluno não reprova, então o fracasso do aluno cai na conta do professor. Então, quando você fala que todos têm que assumir como sujeitos participativos, nós temos que ter essa perspectiva também. Não é só o professor o responsável pela educação, mas os pais, o governo, a própria secretaria e a própria comunidade. Então, quando há um fracasso, o fracasso é generalizado, o fracasso é de todos, tá? Então, todos se assumam como sujeitos participativos e se preocupem com a implementação de políticas que resultem na melhoria da organização social e da vida dos cidadãos. Organização de políticas não significa só políticas lá do legislativo, tá? Não é só do deputado, do vereador, do senador, não é isso. As políticas também são realizadas na escola. Quando você vai realizar, vai construir o plano político-pedagógico, você está colocando ali questões relacionadas à Constituição, às leis orgânicas de cada município, à Constituição estadual, à Constituição municipal, mas você está fazendo ali também leis individuais, promovendo perspectivas políticas para a sua escola. Então, o engajamento de todos, né, quando todo mundo assume, você consegue ter uma perspectiva maior que atenda, de fato, o que a comunidade precisa, tá? Então, quando eu falo de escola pública e democrática, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a participação de todos, a participação da comunidade escolar. Uma gestão democrática reconhece a coexistência das diferenças, permitindo, graças a liberdades públicas, o pluralismo de interesses e das opiniões com a unidade política, tá? Então, quando você tem um processo, um ambiente de democracia, as decisões não são centralizadoras e de cima para baixo. Elas são decisões compartilhadas e construídas visando ao interesse da comunidade, tá?
Outro elemento, o conhecimento produzido historicamente, tá? Conhecimento é produzido historicamente na relação entre os homens, com desafios colocados pelos meios sociais e físicos, nos quais estão inseridos, visando a transformação do seu entorno e sua emancipação. Isso é Paulo Freire, isso é Carla do Paulo Freire, tá? Então, quando você produz conhecimento historicamente, esse conhecimento deve ser utilizado para que você modifique a sua comunidade, modifique o seu meio, modifique, faça a sua história constantemente, tá? Isso aí você só consegue fazer quando você tem um conhecimento, você se apropria de um conhecimento historicamente produzido, seja ele sistematizado ou envolvendo a própria cultura da comunidade, e a partir daí você tem condição de criar também a sua história, de produzir também conhecimento, tá? É essa perspectiva aqui. Participação, relação da escola e comunidade. A participação da comunidade na gestão da escola pública é um princípio constitutivo para a democratização das estruturas de poder e das relações que se estabelecem na escola, tá? Por isso, faz-se fundamental e urgente a reflexão acerca da hierarquização e da centralização das decisões e ações comumente engendradas pelas instituições escolares, tá? Então, vejam bem, quando você fala de participação, da relação da escola com a comunidade, as decisões elas não vão ser centralizadas. Quando você tem uma escola em que a participação comunitária é grande, o diretor ele vai ser aquele agente que vai estar a serviço da comunidade e não a serviço dos seus próprios interesses ou de interesses que não são da comunidade. Tá? Então isso é muito importante quando nós falamos de participação. Participação da comunidade é fundamental. Tá? Trabalho coletivo e o fortalecimento das ações educativas. As instituições de educação devem trabalhar coletivamente no sentido de proporcionar participação e integração de todos os envolvidos no processo educativo. Então, é na mesma corrente que nós estamos falando. Participação da comunidade, ela só se dá efetivamente quando esta comunidade percebe que ela tem voz, que ela tem, coisa que eu não estou tendo agora, voz, né? Que ela tem voz, que ela consegue ter também ser decisiva, falar e ser ouvida, né? As suas decisões serem contempladas quando ela propõe. Quando ela não pensa assim, a escola passa a ser um elemento distinto dos interesses comunitários. Então, há escolas que trabalham de tal forma com a comunidade abraça de tal forma essa escola, que elas funcionam até no final de semana. Para a comunidade, com cursos, jogos, a quadra é aberta, a escola não é roubada. Isso aconteceu lá no Jardim Ângela, em São Paulo, e você percebe que só funcionou porque a escola é vista como também da comunidade. Então, quando a comunidade percebe que a escola é sua, que a escola faz parte do seu bem, é um bem da comunidade, ela não vai roubar. Agora, se a comunidade não participa, o que vai acontecer? Vai haver saques, vai haver roubo, vai haver destruição. Tá? Por quê? Porque não há uma participação efetiva da comunidade escolar na escola. Tá? E isso não é uma coisa muito boa. Ok? Então é necessário que o grupo de educadores se perceba responsável pelas práticas institucionais e se impliquem na construção de um espaço para a troca de experiências conjuntas. A escola deve ser esse espaço. Quando que acontece isso? Nas participações coletivas, nas reuniões, nas assembleias, nas associações. É o pai participando, a mãe participando, o tio, todo mundo que direta ou indiretamente faz parte daquele ambiente. Tá? Então a participação coletiva é muito importante nesse sentido. Tá certo? Ó, escola como espaço privilegiado de construção de aprendizagem. Isso aqui é Vygotsky, tá? Cara do Vygotsky. O entendimento da aprendizagem como um processo de constantes construções feitas por múltiplas e sucessivas interpretações
produzindo conhecimentos provisórios a serem continuamente reelaborados. Essa é uma visão que a gente tem. Quando fala de conhecimento provisório, eu estou falando que todo conhecimento é provisório. Ele é provisório na medida em que ele é utilizado e dessa utilização surge um outro conhecimento provisório, que vai gerar um outro conhecimento até você morrer. Tá? Então essa é uma perspectiva do construtivismo e também do Vygotsky. Tá? É uma perspectiva que vai dar base para as escolas em ciclo. Então as escolas em ciclo de aprendizagem pressupõem que o indivíduo já tem conhecimentos prévios que vão ser utilizados para ele aprender outra coisa, que vão se desconcertar e vão fazer outras coisas, criar outras perspectivas de ensino. Tá? Então, a escola é esse espaço privilegiado, em que eu aprendo alguma coisa e o que eu aprendi vai me dar base para aprender outra coisa. Quando se compreende isso, a educação ela é muito mais produtiva, digamos assim. Tá? Então não são conhecimentos elaborados por outras pessoas que eu tenho que assimilar, como na escola tradicional. São conhecimentos que as pessoas, sim, constroem, mas que no momento em que eu me aproprio delas, eu vou construindo outras, vou fazendo outros conhecimentos que vão ser importantes para outras pessoas construírem outros conhecimentos. Tá? Olha lá, escola como espaço de formação. A necessidade de se tornar a escola como espaço de relações, contradições e construção de saberes consiste em importante pressuposto que permeia a política de formação. Então é na escola que nós temos o espaço para o debate democrático coletivo de ações e de instituições visando sempre ao bem comum, visando sempre a transformação da sociedade para melhor e coletiva. Tá? Então a escola é esse espaço. Então problemas que devem ser trazidos de fora da escola e colocados no currículo escolar para que a escola produza com os seus alunos perspectivas de elaboração de medidas que vão efetivamente resolver problemas. Então vamos dar um exemplo aqui. Se na minha comunidade eu tenho muitos problemas de gravidez na adolescência, esse é um fato, gravidez na adolescência, esse aí faz parte de um assunto que pode ser sim discutido na escola com os alunos. Para quê? Para que esses alunos tenham consciência de que aquilo vai prejudicar uma parcela da população na adolescência com o filho, que aquele não é o momento. Então você pode colocar isso, a gente chama de currículo oculto, faz parte do currículo oculto, mas deve sim ser discutido na escola. A escola é o espaço de formação. Tá? Olha lá. As propostas de formação da Secretaria Municipal de Educação, portanto, consistem em uma ação didática, de reflexão e também de ensino e investigação, uma vez que propõe uma revisão da prática e uma alternativa de mudança na e para a escola. Então, a Secretaria coloca isso aqui como uma proposta, essa da Escola Cidadã, para que se tenha efetivamente a possibilidade de criar conhecimentos e mudar uma realidade, mudar a realidade da escola. Tá? É essa visão da escola. Olha lá. Currículo construído na prática. O currículo escolar deve transparecer o conjunto de princípios e ações que orientam a prática educativa, já que por meio dele esboça-se uma concepção de ser humano e de conhecimento em sua elaboração. Princípios orientadores das diretrizes da política educacional da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, e efetua-se uma opção política quando da escolha dos conhecimentos e das estratégias metodológicas que iriam compô-la. Então, o currículo é construído na e para a prática, e da prática também. Então, é das relações que nós temos, das perspectivas de educação que nós queremos e das necessidades que a minha comunidade tem, que eu faço o meu currículo. Então, o currículo, quando ele fala de currículo construído na prática, é um recado bem dado, que o currículo não pode vir pronto, como acontecia nos livros didáticos. Então, vejam, os livros didáticos eram mandados para a escola,
e seguidos de cabo a rabo cabo a rabo, né, por todas as escolas, todas as unidades e por todos os professores. Isso não pode acontecer mais. O livro tem que ser um ponto, uma referência apenas. Não era mais para ser seguido. Por quê? Porque nessa perspectiva aqui, ele não foi concebido para a sua escola nem para outra escola. Ele foi concebido de maneira geral, para ser consultado. Tá? Então, o currículo de fato vai ser construído na prática com as necessidades da sua comunidade. A autonomia da escola na definição de rumos e ações pode-se dizer que a ideia de liberdade se articula à de autonomia, que significa a possibilidade de estabelecer princípios e regras para a ação, reconhecendo e internalizando os valores do contexto ou problematizando e substituindo aqueles que não se mostram consistentes, que a gente acabou de falar. Meu currículo eu construo a partir das necessidades que, conjuntamente com os membros da comunidade, eu levanto como elementos principais. E eu volto a dizer o seguinte, o conhecimento ele não se dá apenas das dificuldades da comunidade. O conhecimento também se dá na medida em que eu pego a BNCC, a Base Nacional Comum, que são aqueles conhecimentos que eu preciso ter e que todo mundo precisa ter, e junto com essas necessidades da minha comunidade. Ao fazer isso, eu estou objetivamente fazendo uma educação que vai resolver um problema. É um conteúdo significativo para a minha comunidade e não apenas um conteúdo para cumprir calendário e cumprir perspectivas formais de educação. Nesse sentido também, o planejamento ele tem que ser um planejamento que vai ser aplicado e não mais um documento burocrático engavetado para ser apresentado quando alguém pede. Não é mais isso, tá? Avaliação agora. A avaliação, nesse sentido, ela não pode mais ser pontual. Não se pode mais ter uma avaliação só de prova e teste pontualmente quando alguém faz isso. Ela é na escola tradicional. Aqui a avaliação é processual, ela é todo dia. Ela é uma avaliação de verificar, de modificação de rumo e de verificação também do trabalho pedagógico. Não é só mais o aluno, não é só o aluno que é avaliado, todo mundo é avaliado. Tá? Então, a avaliação deve ser processual, não esqueçam disso. Bom, o último item é brincar e cuidar como elementos constitutivos da ação pedagógica cotidiana. A brincadeira, especialmente na educação infantil, é a principal forma de aprendizagem e socialização da criança. Aprender com brincadeiras, aprender brincando, aprender explorando, principalmente. As novas tecnologias nos trouxeram bases e elementos para que a gente possa efetivamente ensinar com brincadeiras, com jogos, com a própria base eletrônica que nós temos, os computadores e etc. Tá? É mais próximo da realidade do meu educando e muito mais produtivo do ponto de vista da aquisição de conhecimentos. Um cidadão chamado César Coll, que ele foi que embasou a nossa LDB, deu base para a nossa LDB, tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: o professor deve sair do confinamento da sala de aula e ir para o laboratório da prática. O que significa isso? Quando um professor vai estudar algum conhecimento em sala, a parte teórica, tudo bem, pode ser dada em sala. Então vamos supor que a gente vai estudar a diferença entre aracnídeos e insetos. Aí eu vou lá, mostro o aracnídeo que tem 4 pares de patas, vários olhos, não sei o quê, mostro os insetos, e aí eu vou verificar na prática. Vou jogar um joguinho, vou fazer uma brincadeira que vai me exemplificar aquilo de maneira lúdica. Essa é uma das maneiras mais importantes de se aprender hoje, tá? O brincar permeia todas as ações com o mundo e se constitui como um espaço privilegiado para o entendimento da natureza, das relações sociais e do desenvolvimento de valores, atitudes, posicionamentos e concepções importantes. Tá? Então a brincadeira é muito importante
para o aluno aprender hoje. É na brincadeira que ele vai se desenvolver, vai se relacionar com o outro, vai se relacionar com o mundo, e isso é óbvio, nós estamos falando do Vygotsky. Sempre é importante relacionar aquilo que está acontecendo com um autor que você estudou e que também pode, de repente, cair na sua prova. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido. Essa é uma das aulas importantes que você terá para que você possa ter também subsídios para poder escrever a sua redação, tá? Forte abraço e até a próxima. Clique lá.